a um ensinamento silencioso que atravessa séculos, protegido por sombras e mistérios. Um ensinamento que fala do Cristo, mas não daquele Cristo que as multidões veneram nas praças e templos. Fala de um Cristo oculto, vivo, pulsante, enterrado no fundo de cada ser humano. Um Cristo que não é externo, distante ou inalcançável, mas íntimo, profundamente íntimo. Um segredo tão poderoso que, se revelado, pode transformar a própria estrutura do ser, mas quase ninguém o descobre. E não porque falte inteligência, nem porque falte fé, mas porque falta silêncio, falta coragem, falta a disposição de olhar para dentro sem filtros. O que você vai ouvir agora não é uma doutrina, não é teologia, não é uma nova crença para você adicionar ao seu arsenal espiritual. É um espelho colocado diante da sua alma. E como todo espelho profundo, ele mostra aquilo que muitos evitam ver. A verdade proibida do Cristo íntimo começa de um jeito simples. Tão simples que a mente rejeita. Ela diz: não pode ser assim, tem que ser mais complicado. E é justamente essa rejeição que mantém a humanidade adormecida. A verdade é esta: você nunca esteve separado do sagrado, nunca. A separação é uma invenção da mente, uma ilusão estrategicamente construída para que o ego se sinta protagonista, importante, necessário. E onde há separação, há medo, a culpa, a carência. E quando o ser humano vive com medo, culpa e carência, ele se torna manipulável. É por isso que o Cristo íntimo foi escondido por tanto tempo, porque um ser humano que descobre sua centelha divina se torna incontrolável. E um ser incontrolável não serve a nenhum sistema, nem político, nem religioso, nem psicológico. Mas vamos mais fundo, muito mais fundo. A ideia do Cristo íntimo aparece em tradições antigas muito antes do cristianismo institucionalizado. Ela aparece nos essênios, nos gnósticos primitivos, nos mestres do deserto e em textos silenciosamente preservados por iniciados que arriscaram a própria vida para manter esse fogo aceso. Eles diziam que existe uma presença dentro do ser humano, uma presença que não nasce, não morre, não muda, não se contamina, algo que não pode ser corrompido por nenhuma experiência terrena. Esse algo foi chamado de a centelha, o sopro, o espírito, a essência, o eu real. E mais tarde passou a ser chamado de Cristo íntimo. Mas o que isso significa na prática? Como essa ideia pode impactar sua vida real aqui e agora? Imagine que você vive desde criança dentro de uma casa totalmente escura. Tão escura que os seus olhos nunca aprenderam a ver a luz. Ouviu falar sobre o sol, mas nunca o viu? Ouviu falar sobre cores, mas nunca as testemunhou? E com o tempo, você passa a acreditar que a escuridão é tudo que existe. Agora imagine que dentro dessa mesma casa existe uma janela, fechada, travada por medo, condicionamentos, crenças, culpas e memórias. E de trás dessa janela sempre esteve a luz. O Cristo íntimo é essa luz, essa presença escondida atrás de camadas e camadas de ilusões. A questão é: por que a janela está fechada? A resposta é profunda e talvez desconfortável. A janela está fechada porque o ser humano se identifica com a escuridão. Ele acredita sinceramente que ele é a sua dor. Ele acredita que ele é a sua história. Ele acredita que ele é o seu passado. Ele acredita que ele é as feridas que carrega, os traumas que viveu, as máscaras que veste. E todas essas identificações criam um eu pequeno, um eu frágil, um eu que precisa constantemente ser defendido. O famoso ego.
E enquanto o ser humano acredita que ele é esse eu pequeno, ele jamais conseguirá perceber o Cristo íntimo. Porque o Cristo íntimo não é pequeno. Ele é vasto, ele é silencioso, ele é luminoso, ele é livre. E liberdade é a última coisa que o ego deseja. Porque se você descobrir a liberdade, o ego perde o trono. E ele sabe disso, ele sente isso. É por isso que toda jornada espiritual verdadeira começa com um choque interno. Um momento em que o ego é confrontado com uma pergunta que ele não sabe responder. Uma pergunta que ressoa como um trovão na consciência. Quem é você? Quem observa seus pensamentos? Quem existe antes do seu nome, das suas memórias, dos seus medos? Quando essa pergunta é feita com intensidade, algo se agita por dentro. Algo desperta, algo que estava dormindo há muito tempo. E aqui está o ponto de virada, o ponto que muda tudo. O Cristo íntimo não precisa ser criado, ele não precisa ser buscado, ele não precisa ser alcançado. Ele precisa apenas ser revelado. É como limpar um espelho coberto de poeira. A imagem sempre esteve ali, apenas invisível. Mas aqui vem a parte chocante, a parte que a maioria dos buscadores nunca ousa encarar. Revelar o Cristo íntimo não é um processo bonito, não é poético, não é romântico. É doloroso, profundo e brutalmente honesto. Porque para encontrar o Cristo em si, você precisa perder tudo aquilo que não é você, tudo aquilo que você colecionou para se proteger, tudo aquilo que você usa para parecer forte, tudo aquilo que você exibe para ser amado. O Cristo íntimo não veste máscaras. O ego sim, todas. E quando o ego começa a cair, o buscador sente como se estivesse morrendo. Porque de certa forma está mesmo. Morrendo para o falso, morrendo para o inventado, morrendo para o personagem que ele acreditou ser por tantos anos. E é neste momento que muitos desistem, porque a luz dói quando você viveu tempo demais na escuridão. Mas se você não desiste, se você atravessa esse vale interno, se você encara a própria sombra, então algo milagroso acontece. A janela abre. Pela primeira vez a luz entra. E por um instante você sabe. Você não acredita. Você não pensa. Você não imagina. Você sabe. Sabe que nunca esteve separado do divino. Sabe que sempre houve algo maior em você. Sabe que existe uma presença silenciosa que observa tudo com amor absoluto. E nesse instante, a vida muda, a percepção muda, o coração muda. Esse é o nascer do Cristo íntimo. Não é um evento místico externo, é um despertar interno. Alguns chamam de iluminação, outros chamam de gnose, outros chamam de renascimento. O nome não importa, o que importa é a experiência. Mas a jornada não termina aqui. Porque quando o Cristo íntimo desperta, ele exige ação, ele exige verdade, ele exige transformação. Você começa a perceber que viver como antes é impossível, que repetir velhos padrões é insuportável, que negar sua essência é uma violência contra si mesmo. O Cristo íntimo transforma sua forma de olhar para o mundo, transforma sua forma de amar, transforma sua forma de existir e, acima de tudo, transforma sua forma de ver a si mesmo. Porque finalmente você entende. Você não é o personagem, você não é o corpo, você não é a mente, você não é a história, você é a luz atrás da janela, você é o silêncio que observa, você é o espaço interior onde tudo acontece. E esse espaço é sagrado. E talvez, só talvez,
essa seja a verdade mais proibida do Cristo íntimo. O divino nunca esteve distante, ele sempre esteve em você, esperando pacientemente pela sua coragem de olhar para dentro.